Professor, qual é a relação atual entre as Forças Armadas brasileiras e a Quarta Frota dos Estados Unidos, que é a responsável, digamos, pela região latino-americana? Olha, de integração. O militar brasileiro se sente integrado ao sistema, ao complexo estadunidense. Ele se sente integrado porque, a partir do fato de que há um controle da produção de material de defesa, de material de guerra, né? E o Brasil não tem independência, não tem autonomia nesse sentido. O Brasil não tem capacidade de negar o uso do mar, do seu território, o uso do seu espaço aéreo, né? Não tem capacidade de confrontar no campo cibernético. Então, é um país militarmente dependente, a nossa soberania é rigorosamente comprometida nessa área. Isso termina estabelecendo esse conflito que foi assinalado no artigo que você mencionou. Qual é o conflito? A Força Armada vai para um lado e a diplomacia vai pelo outro. Agora, o Brasil está formalmente, ele tem formalmente participação, formalmente integração à Quarta Frota, porque houve um momento onde um general brasileiro foi convidado a participar de uma espécie de coordenação da Quarta Frota, não? O centro é o Comando Sul dos Estados Unidos, né? O Comando Sul dos Estados Unidos é que é a grande força orientadora da presença militar norte-americana. E ele procura integrar as organizações militares do continente, né? É isso. Existe cada vez mais operações conjuntas. O fluxo de militares brasileiros, colombianos, argentinos, enfim, sul-americanos aos Estados Unidos é cada vez mais intensivo. Inclusive com operações, por exemplo, na Amazônia. A previsão de 300 militares estadunidenses operando na Amazônia. Eu me pergunto em que isso beneficia a proteção da Amazônia. Na cabeça dos militares, me parece o seguinte, que a proteção como um todo, por isso que está relacionada a essa integração com a Força Armada estadunidense. Professor, desde 2003, quando se inicia o primeiro governo Lula, o Brasil tem praticado uma política externa denominada pelo próprio presidente de ativa e altiva, em termos diplomáticos. No período todo em que essa política foi praticada, de 2003 a 2016, e mesmo agora, essa política externa nunca gerou uma doutrina ou uma orientação para as Forças Armadas em termos de não alinhamento, em termos de autonomia em relação às Forças Armadas dos Estados Unidos? Não houve, digamos, uma orientação que estendesse essa política externa ativa e altiva também para o âmbito das Forças Armadas? Olha, eu tenho uma profunda admiração pelo Celso Amorim. Eu sou fã do Celso Amorim. E foi ministro da Defesa também depois. Foi ministro da Defesa. E nós tivemos a ocasião de trocar muitas ideias. A minha opinião é que as Forças Armadas agem descoladas não só da política externa, mas de todo o conjunto de políticas públicas que seriam fundamentais para a defesa nacional. Exemplo, para não ficarmos apenas em política externa, a política científica e tecnológica. O mundo acadêmico, o Ministério da Ciência e Tecnologia, os múltiplos institutos, universidades, parece que não tem coisa nenhuma a ver com defesa.
E, não obstante, nós sabemos que são fundamentais. São fundamentais. Sequer, por exemplo, o Lula criou muitas universidades. Nenhuma delas esteve voltada para os assuntos de defesa. Ora, são assuntos complexos, são coisas complicadas. Se nós não formarmos especialistas, tá bom, não é possível você comandar, conduzir o que você não conhece. Para conhecer Forças Armadas, Breno, é necessário estudar de forma direcionada, aprofundada, sistemática, acumular conhecimento, acumular formulações, sabe? Hoje, se nós contarmos os economistas especializados em orçamento de defesa, nós vamos encontrar talvez pouca gente, além dos próprios militares, né? Mas um corpo civil que tenha domínio dessas coisas, sabe? Isso não existe. A Associação Brasileira de Estudos de Defesa é uma entidade cuja fundação foi proposta por mim daqui a pouco vai completar 20 anos. Essa entidade, ela sempre lutou por verbas para pesquisa, ela nunca teve amparo. Eu me lembro quando eu exerci a presidência, pedindo a um e a outro um apoiozinho para a realização de encontros. Nós propusemos, lutamos para que houvesse financiamento de pesquisa, tal como há financiamento para as diversas áreas do conhecimento, haveria que ter financiamento para isso. Nós conseguimos 2 ou 3 editaizinhos irrisórios, que não atendiam. Aliás, uma boa parte do dinheiro foi entregue aos próprios militares. Nós pedimos dinheiro para estudar as Forças Armadas. Conseguimos um pouquinho, e esse pouquinho, os militares levaram quase tudo.